Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso último Bolsa à Distância de 2021. Vamos trazer uma retrospectiva do ano de 2021 aí, como é que se comportou Bolsa, a economia como um todo e os indicadores econômicos que a gente conhece, que são importantes e analisados pelo Banco Central. PIB, inflação, juros, até um pouquinho de desemprego, enfim. Vamos começar aqui a falar um pouquinho da retrospectiva, Virgílio. Tá na escuta aí? Boa, estou na escuta. Para quem acompanha a Bolsa sabe que esse foi um ano bem difícil para a renda variável. Você tinha que ser realmente fora da curva para tirar valor de lá. E só voltando, né, a gente passou um tempinho aí parado no Bolsa à Distância. Vamos tentar postar esse episódio aqui no YouTube, alguma coisa assim, né, Jean? Para a gente voltar, tentar voltar. Eu sei que a correria é bem grande, mas o propósito de disseminar a educação financeira é maior. Mas é o seguinte, anozinho bem chato para a renda variável, né? A bolsa ficou subir, cair, ficou chateada com isso, mas isso não necessariamente é motivo para você deixar tudo, né? Pô, agora vou zerar todas as posições, né? Não é bem esse o sentido, o propósito disso aqui. Mas assim, a renda fixa começou a dar boas oportunidades, muita gente migrou também. E, cara, vamos fazer uma retrospectiva, uma pequena retrospectiva aí também dos indicadores econômicos, né? De inflação, PIB, taxa de juros, principalmente juros, que eu acho que é digamos assim, a ferramenta principal da economia é os juros. É de lá que vai sair o câmbio, é de lá que vai sair a taxa básica para se emprestar dinheiro dentro da economia. E a gente vai falar um pouquinho de tudo que aconteceu, né? Tu quer começar, Jean, ou eu começo falando um pouquinho dos dados macroeconômicos? Posso falar aqui já um pouquinho. A gente começou o ano com primeiramente, o que o Virgílio falou, que é um indicador importantíssimo. A gente começou o ano aí com uma taxa Selic bem baixa, um pouquinho baixa. A gente tinha finalizado o ano de 2020 com 2% de taxa Selic. Fomos aumentando aí a cada reunião do Copom, né? Que é aquela reunião que o Comitê de Política Monetária faz para ver se vai aumentar, diminuir ou manter a taxa de juros a cada 45 dias. Em média, tem umas 8 reuniões no ano. E todas as reuniões que a gente teve no ano de 2021 tiveram um aumento. Começamos com aumentos menores aí de 1%, depois foi aumentando 1,25%, até que a última reunião agora aumentamos 1,5%. Ou seja, a gente finalizou o ano de 2020 com 2% de taxa de juros e estamos finalizando 2021 com 9,25% de taxa de juros. E não acabou. 2022, com certeza, a gente vai aumentar aí mais uns 2,5%, considerando tudo, para atingir aí os 2%, os dois dígitos de taxa de juros aí. E isso impacta o quê, né? Tudo. Impacta a economia, impacta a bolsa, de certa forma, porque economia é fato que o crédito fica mais caro, tudo fica mais caro, porque a taxa Selic ela é a taxa básica de juros de uma economia, onde todos os juros de uma economia estão atrelados a essa taxa. Juros de financiamento, empréstimos e também de investimentos, né? De um lado fica mais caro tomar crédito e do outro lado fica talvez um pouquinho mais vantajoso investir em ativos atrelados à taxa Selic. Então, como fica? Quais são os ativos atrelados à taxa Selic? Renda fixa, né? Título público, alguns títulos privados também de bancos e alguns títulos privados de empresas, como debêntures. E assim, como fica mais atrativo esse tipo de investimento, o outro lado fica menos atrativo você tomar um risco gigante para investir em bolsa. Então, a gente acompanhou diversos resgates de fundos de ações em multimercados, acho que no mês de setembro, outubro, teve recorde de resgate, a galera tirando dinheiro de bolsa para ou também consumir e também investir em renda fixa. Então a gente teve esse impacto aí a taxa de juros tem esse impacto quase que imediato, a galera tira dinheiro de bolsa e vai para renda fixa, porque o Brasil, querendo ou não, tem isso meio cultural, esse lance de ser rentista, né? Rentista que chamam, que é você basicamente deixar o seu dinheiro lá, tomando sol, parado, sem fazer nada, sem colocar ele para suar o seu dinheiro. Você deixa ele parado e você já ganha quase que 1% ao mês. Então, quem é que vai querer tomar risco em bolsa, né? Enfim, para ganhar uma rentabilidade
parecida se você for investir em índice, por exemplo. E outra coisa que é interessante a gente falar é que a taxa, a Selic, ela acompanha o DI, né? Não sei se a galera está familiarizada, mas o DI é a taxa de juros do mercado, é de lá que vem o CDI, que é basicamente a taxa de juros, os juros que um banco empresta para o outro. O DI é basicamente o seguinte, é o mercado dizendo assim, ó, eu não me importo com a Selic não, tá? Eu quero pegar crédito a essa taxa aqui. E, de modo geral, quem vai ditar mesmo a taxa do que tá acontecendo é o DI, né? Então, quando a galera... Eu até quero fazer um vídeo lá pro meu canal, Jean, só sobre curva de juros, né? É uma parada que eu estou estudando mais, assim, até para chegar com um embasamento mais teórico afiado. O porquê a Selic começou a subir desenfreadamente, né? Basicamente porque o DI fez isso aqui. Ele estava estávelzinho e ele fez isso, ó. Pum. E daí a galera fala, empinou a curva de juros. A curva vinha numa crescente constante e de repente ela faz isso. E aí, essa empinada indica que o mercado viu o risco em algum lugar que não estava vendo antes, né? Então, aí a gente já pode entrar, por exemplo, mas a política fiscal, que estavam querendo romper o teto de gastos, e aí com essa questão do auxílio, estendeu o auxílio para não sei quantos meses à frente, tal. E aí, obviamente, ia romper o teto de gastos e abriria um precedente para que se rompesse o teto de gastos, não só na questão desse auxílio, mas aí se rompesse de fato e agora o governo pudesse gastar quanto quisesse. E aí o mercado começou a enxergar muito risco nisso, e a curva de juros fez isso. E aí, claro que, além disso, né, a inflação veio batendo forte, a inflação batendo forte, os juros têm que subir para, digamos, mais enxuta, nesse sentido monetário, né, no sentido de menos moeda circulando. A partir desse momento, a inflação vai tender a dar uma baixada. Só que qual que é o grande jogo aqui, né? O grande jogo é, digamos, onde está o pulo do gato. O pulo do gato é, antigamente, a gente estava tendo inflação, olha só, a gente estava tendo inflação de 10, certo? A gente hoje está tendo inflação de 10, mas a taxa de juros, ela estava 2, 3, alguma coisa assim. Então, a gente tem um diferencial aí de 7, 8, 6, digamos assim. Ou seja, você estaria... Quem estava investindo em Tesouro Selic estava perdendo poder de compra de modo muito agressivo. E agora isso está se invertendo, ou tende-se a se inverter, né? A inflação continua 10, se eu não me engano, o IPCA agora do último mês saiu semana passada, alguma coisa assim, se eu não estou enganado, ainda está na casa dos 10%, mas o juros já está se encaminhando para continuar subindo. De modo que vai ter um momento que a inflação vai tender, não é que vai, né? Vai tender a cair de forma forte e os juros ele vai estar ali na casa dos 11,5%. Então, quando a gente antigamente tinha um poder de compra, digamos assim, sendo pressionado em 6, 7%, hoje a gente, daqui a alguns meses, é possível que essa curva se inverta. Então, você vai estar ganhando dinheiro investindo no Tesouro Selic, um bom dinheiro, porque, digamos, pau que dá em Francisco, bate em Chico, né? Tem esse ditado. Então, se antigamente você estava perdendo muito dinheiro investindo em juros por causa da inflação, desse diferencial entre juros e inflação alta, hoje a gente tem esse diferencial, mas agora com juros altos e inflação baixa. Lá na frente, não agora, né? E isso acaba que, por exemplo, o governo, quando vai se endividar, ele se endivida através dessa taxa de juros. Então, o governo se endivida de forma mais cara. Então, lá na frente, o governo vai ter um gasto maior com isso. E claro que existem vários indexadores, e aí é onde está o jogo, digamos, não necessariamente do Ministério da Economia, mas do Banco Central, todo mundo, para que os indexadores que se usem nas emissões de títulos públicos sejam indexadores que desfavoreçam o governo, né? Então, antigamente, o IGPM, que era atrelado ao dólar. Hoje em dia já não existe mais nada indexado ao IGPM, porque o IGPM bateu 40% um dia desse. Então, não faz sentido o governo atrelar isso. Então, digamos, os pessoal do Banco Central, do Tesouro Nacional, eles têm que quebrar a cabeça ali para jogar com a taxa de juros e com a emissão de título, a ponto de que o governo não se prejudique com isso tudo também, entende? Então, tudo tem que estar amarrado nesse sentido. E, além disso, existe também a subida de juros dos Estados Unidos, né?
é basicamente a diferença entre juros e inflação do Brasil e juros e inflação dos Estados Unidos. Hoje, lá nos Estados Unidos, se você investe no Tesouro Selic deles lá, você nem ganha nem perde. Seu poder de compra lá é zero. Né? Hoje, no Brasil, você investindo no Tesouro Selic, você está também, digamos assim, na casa do zero. A Selic está indo no 9,25, a inflação está 10, digamos, e você ainda está perdendo um pouquinho. Né? Mas a grande questão é, daqui uns dias o Brasil vai começar a dar dinheiro para quem deixa o dinheiro ali na liquidez imediata, no Tesouro Selic. E os Estados Unidos também. Os investidores do mundo inteiro tendem a investir nos Estados Unidos, mesmo ele dando uma taxa, um yield menor que no Brasil. Por quê? Mas seguro. Só por causa disso. E aí, se o Brasil não tem um diferencial de juros muito grande em relação aos Estados Unidos, ou seja, se é o chamado o carrego, né? O cara pega dinheiro emprestado a zero em algum canto e vem investir aqui para ganhar 4, 5% real. Se o Brasil não tem isso, não vale a pena ficar aqui. Se não vale a pena ficar aqui, ele manda o dinheiro lá para fora, dólar subindo, inflação sobe, inflação subindo, a taxa de juros tem que subir ainda mais para controlar. Então, se os Estados Unidos sobem juros nos próximos meses ou anos, o Brasil vai ter que subir ainda mais, ou seja, a Selic vai ter que sair do patamar de 11,5, talvez para casa dos 12 ou 13, para poder compensar ter dinheiro aqui. E aí, esse é basicamente um cenário assim, mundial, enfim, não sei qual é a sua opinião, mas basicamente é assim que eu olho mais ou menos a forma dos juros dos Estados Unidos, Brasil hoje. Totalmente, totalmente. Isso que a gente vê também, que a inflação lá nos Estados Unidos é algo que a gente sempre via bem baixo e talvez até insignificante. Agora, não é que está alto, comparado ao Brasil, dificilmente vão ter uma inflação alta, mas como que a gente já teve aqui de histórico. Mas agora eles lá perto dos 6, 7%, isso anualmente é algo que eles não tiveram há, sei lá, 30, 40 anos, né? Algo que eles não viam há muito, muito tempo. E a gente sabe que tudo que ocorre lá nos Estados Unidos respinga em outros lugares e principalmente no Brasil. É como se a gente importasse inflação deles também. Então a gente tem nossa inflação interna, do nosso consumo interno e demanda interna, mas também a gente importa um pouquinho de inflação. E o mais, além de tudo isso, inflação e juros, tem um dado importante e também positivo, que tivemos hoje a divulgação desse dado, que é o desemprego. O desemprego tem caído, o desemprego. Digamos que a gente tem uma curva que no início de 2020, janeiro, fevereiro, já... Aqui ou lá? Você tá... Se bem que lá não existe é isso aqui, Brasil, né? Lá recuperou um pouco mais rápido, mas ainda tem muita oferta de trabalho que não está sendo preenchida lá ainda. Mas aqui, Brasil, agora, janeiro, fevereiro de 2020, o desemprego aumentando, até que chega no finalzinho de 2020, já vai caindo um pouco, e hoje a gente já caiu bastante nesse último trimestre. O desemprego, para vocês terem ideia, os dados de desemprego vieram mais positivos do que o consenso esperava, do que o mercado esperava. Então, assim, a gente está atingindo quase que o patamar pré-pandemia de desemprego. A gente tinha lá 12,5, quase 13 milhões, agora a gente tinha 12,1, 12,5 milhões, a gente está atingindo quase que o pré-pandemia já. A gente já fez assim e voltou quase que no pré-pandemia já de desemprego. Então, isso é um indicador bom até certo ponto, né? Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um número certo, um número ótimo de emprego sendo gerados no mês, porque senão, se tem muito, muito, muito mais que o mercado espera também, pode impactar na alta dos preços também. Exatamente. Então, assim, tudo tem um equilíbrio, cara. Na economia, juros não é legal ser muito baixo nem muito alto, inflação também não é legal ser muito baixa nem muito alta, enfim, mas o que a gente quer dizer aqui é que tudo impacta, esses indicadores econômicos impactam de uma certa forma os seus investimentos e a bolsa como um todo, né? Bom, eu acho que esse foi um panorama mais macroeconômico, né? A gente falou aí Estados Unidos, Brasil, juros, inflação, e claro que isso pressiona o dólar também, né? Então assim, à medida que os juros dos Estados Unidos sobem, isso pressiona o dólar. Muita gente fala que o dólar é para baixo, o dólar está muito caro, está muito caro. Está muito caro, mas pode ficar mais caro, principalmente se os juros dos Estados Unidos sobem. Né? Vamos falar um pouquinho agora do micro, falar das ações.
Vamos falar das ações, sobre as top. Pegar umas três deve tá bom já. Top três ações aí que a gente teve, tanto da bolsa como um todo, das 420 ações, quanto do índice, que é o que mede o comportamento e o panorama da nossa bolsa, o índice Bovespa, né? Então a gente pode começar primeiramente top 3 melhores ações, melhor performance de todas as empresas da Bolsa, sendo microcaps, small caps, qualquer que seja o tamanho. A gente teve a empresa que até hoje, digamos que não terminamos o ano, mas vai continuar assim, a que mais tem o maior retorno e performance somente no ano de 2021 foi a empresa com o ticker FHER3, que é a Fertilizantes Heringer. A FHER3, quem diria que essa empresa renderia seus 500% no ano de 2021? Desde janeiro até hoje, 500%. Então a empresa estava lá valendo seus R$ 3 no início do ano, a ação valia R$ 3 e agora vale R$ 18. Mas esses 500% foi o pico dela e ela caiu? Como foi isso? Não, 500% de Até lá agora. até agora, não é que o pico atingiu. O pico deve ter sido maior. Agora estamos nos 500%. Agora, com a volatilidade, o resultado final é 500% que rendeu essa. Vocês não escutam falar disso em lugar nenhum. Ninguém nunca falou para vocês que nesse ano teve uma ação no Brasil que rendeu 500%. Ninguém fala disso, porque é uma microcap, Agora a um small questão cap. é, por que essa ação rendeu 500%? Então, Eu não sei, eu não sei. eu não estudo nem o setor, quanto mais essa ação isolada. Eu não tenho nada do setor, nem dessa ação isolada, mas eu sei que é uma empresa aí que tem lá mais de 70, 80 anos já operando. Mas a gente pode considerar algo como. Ela tem no meio do caminho algo como química e também tem até uma área de logística dentro dela e transporte. Logística é o que a gente viu crescendo bastante no ano de 2021. Mas saber aqui precisamente, essa ação teve isso, isso e isso, não saberia informar vocês. Aqui a gente está trazendo esse conteúdo, essa informação É, de só o dado, né? o dado de qual que rendeu mais. E a segunda também, no geral, no panorama geral, sem considerar o índice Bovespa, que a gente tem a segunda de maior rendimento, rentabilidade, foi Metalúrgica Rio-Sulense, o ticker RSUL4. A segunda já está um pouquinho abaixo. Está em 300%. Mas, cara, é muita Aí se a gente vê, mano, a gente pegar são todos small caps, né? Não tem nenhum aí que tem um valor de mais de um As bi. três maiores são small caps mesmo. Então a gente vê que volatilidade talvez não seja tanto risco assim. Volatilidade é interpretativo, né? Alguns chamam de risco, outros de oportunidade. Sim. Aquela coisa, né? É mais risco, mais retorno. Ou mais risco, mais potencial de retorno. Quanto maior o risco que você corre, maior a expectativa do retorno, né? Não é É. algo garantido, né? Mas você espera que tenha um retorno maior. E teve. E assim, existe uma questão matemática daí, por exemplo, se uma ação vale 50 centavos e ela vai para R$ 1, primeiro, uma ação que vale 50 centavos, vamos lá. Ela mal tem fluxo. Então, qualquer boletada, ela vai para R$ 1, digamos assim. Beleza? Numa boletada dessa, se você está posicionado, digamos assim, tu dobra seu capital. Só uma dessa. Agora, para ela ir de 1 para 2 e dobrar novamente, pô, já é um caminho maior. E de 2 para 4, maior. E assim por diante. Então, se a sala é barata em termos de. Estou falando assim, em termos de preço mesmo do valor da ação, 50 centavos uma ação. Para ela dobrar é muito fácil. Agora, para, por exemplo, BTG, que valia, antes do desdobramento, R$ 120, sei lá, R$ 100. Para 200 é muito difícil, né? Claro que existe toda a questão de fluxo e volume financeiro, que se a ação tem menos volume financeiro, para dar uma boletada lá, a ação sobe e não tem essa. Mas essas small caps, eu acho que muito pelo volume, elas vão muito para cima e muito para baixo com muita violência. E às vezes não é nem necessariamente o risco da empresa, é justamente porque falta liquidez ali na bolsa para determinadas ações. O cara, algum fundo de investimento, algum investidor até seja maior, assim, digamos, ele vai saindo, vai tomando lá faixas de preço, porque não tem volume suficiente para ele, ele vai tomando e a ação sobe 20% em um dia, 30% em um dia. Normal, só por causa de volume. Não é porque a empresa é boa, é mínimo.
talvez tenha um pouco dessa alta tenha sido influenciada por isso, entendeu? Não sei, talvez, pelo volume. Sim, não, com certeza. Concordo contigo e, enfim, não são todos que conseguem acessar esse tipo de investimento. Igual, você comentou, alguns fundos de investimento são tão grandes, eles não conseguiriam nem Não tem como. comprar. Não tem como eles terem liquidez para comprarem essas small caps, senão daria um estrago no mercado, porque um fundo de. Tem fundo que tem. O fundo é maior que toda a empresa, o market cap da empresa inteira. Então, a percentual que ele alocar, ele compraria a empresa toda, digamos, né? Para ele fazer Sim. isso, não tem liquidez no mercado. Demoraria meses ou até ano para ele ir comprando essa empresa. E para sair, se ele precisar sair da posição, porra, aí também não tem como. Realmente. Então, aqui a gente pode até falar agora das. A terceira foi uma outra empresa que também é small cap e também do sul. O que eu tô vendo é que essas empresas são todas do sul, cara, do sul do Brasil. Essa outra é a Panatlântica, Panatlântica Catarinense, que afinal é uma empresa que tem os seus produtos atrelado a produtos de aço, enfim, atrelado ao aço e ao commodity, que é o minério de ferro. E assim, todas do sul, que eu estou vendo aqui, e agora do Ibovespa. Três maiores do Ibov, depois a gente vem com as piores do ano. Maiores do Ibov, a maior rentabilidade que a gente teve no ano, por incrível que pareça, 190% até agora, multiplica por quase 3 o capital, quem investiu, que é a Embraer, ticker EMBR3. Eu já não iria me beneficiar dessa alta, dessa rentabilidade, porque não é um case que eu invisto particularmente, não invisto nesse tipo de empresa, mas a gente vê que acabamos de perder uma oportunidade de talvez ganhar bastante dinheiro. Sim. Mas, enfim, primeira de todas, Embraer, isso estamos falando das 3 maiores altas do Ibovespa em 2021. Embraer, segundo, até o presente momento, com 180% também, bem próximo. Braskem e terceiro, Marfrig. Então, lembrando que essas empresas aí são do Ibov, né? E faziam parte do índice. sim, realmente, recente. Tem que saber fazer essa Travou, diferenciação, cara. né? Tá me escutando? Sim, voltou. Você falou que elas não Bom. faziam parte do índice antes? Mas é só isso, porque você pode, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrija, você pode comprar essas ações, né, no mercado, mas elas não vão fazer parte do Ibov, né? Elas são 80 ou 90 empresas. Hoje está aumentando. Nos últimos 3 ou 4 quadrimestres, que são os períodos que são reavaliados as ações, só foram inseridas, não saíram nenhuma quase. Acho que só foi inserida. No final do ano tinha 80, agora temos 91, 92. Enfim, 3 piores ações de todas, consideradas todas sem ser o Ibov. Primeira, a pior do ano, que caiu já 75%, hein? A gente está falando de você colocar 10 mil no início do ano e finalizar com R$ 2.500. Enjoei. Essa é a ação que caiu mais que todas. Enjoei. Inclusive, saiu hoje uma notícia, foi hoje ou foi ontem, não lembro agora, que 50% da remuneração, a receita da empresa foi tipo 10, eu não vou lembrar os números agora da cabeça, e 5 foi 10, digamos, 10 reais, e 5 reais foi distribuído para o CEO da empresa, digamos assim, o CEO e o conselho lá. Então, 50% da receita dessa empresa foi distribuído em forma de dividendos para o conselho da empresa. Bizarro. Então, bizarro. Foi alguma coisa nesse sentido. Cara, não, isso aí não é sustentável no longo prazo, né? E, enfim, a segunda que mais caiu de todas, Lelis Blanc, né? Que é da indústria têxtil aí, de varejo também, de vestuário, de moda. 75% também. A gente vai ver as empresas que caíram do Ibov, vocês vão ver também que tem uma certa correlação. A terceira, que mais caiu, OSX Brasil. OSX tem uma É do correlação. Ike, não?
Exatamente. Fundada por Ike Batista em 2007, a empresa. OSX tem tanta subsidiária aí de construção naval e, enfim, veículos e peças, né, o setor dela. 70% de queda. Então, essas empresas aí, eu acho que envolver esse nome no meio tem muita volatilidade, cara. Pode crer. E assim, agora, Ibov, as três que caíram, três piores do Ibov, as três do mesmo setor. As três do mesmo setor. Que setor é esse? Varejo. Varejo. Setor de varejo, comércio. Via Varejo. Magalu, 75%. Magalu, Via e GPA, né? O Grupo Pão de Açúcar, Picar 3. Cara, muito disso vem da inflação, né? Se leva demais, não sabe. Venhamos, vamos ser bem claros aqui. Quem gasta dinheiro com sustenta a lua, varejo, lojas americanas, não vou dizer nem tanto lojas Renner, mas, enfim, quem sustenta essa galera é o pobre. Se a inflação sobe, não sobra dinheiro para o pobre. Obviamente, essas empresas vão ser beneficiadas. Ponto final, não tem muito o que saber. A inflação matou essas empresas. Famosas empresas tem totalmente relação com os ciclos da economia, né? Sim. Mas é isso que você falou, cara. As que não são afetadas, né? São quais empresas? Aquela que você tem que ter dentro da sua casa todo dia. Faça chuva, faça sol, com pandemia ou sem pandemia. É uma Camil, é uma empresa de energia, é empresa de alimentício, energia, banco, você vai precisar de financeiro. Agora, varejo, é o que você falou. Pô, eu ganhava 1.000, reduziu para 700, meu salário, só consigo comer, não sobra nada. Eu não vou deixar de comer para consumir, comprar um eletrodoméstico, alguma coisa no varejo. Isso faz muito sentido. Tu não vai, se bem que é bem difícil tu reduzir o salário, né? A inflação sobe, os preços sobem e você. Não, eu digo em termos reais. Né? Em termos reais. Tu não vai deixar de comer para comprar uma Tupperware, por exemplo. Mas é isso, eu acho que a gente trouxe um panorama aí do indicadores, juros, câmbio, inflação e um pouquinho também de desemprego, e agora da Bolsa como um todo, né? Varejo. Mas assim, isso é só o ano de 2020, isso aqui não é o fim de nada. E com a nossa estratégia, que a gente aqui prega e preza muito pelo longo prazo, talvez seja apenas uma volatilidade, ou algumas empresas que a gente falou pode ser até oportunidade, é que a gente não pode dar indicação de nada aqui, é tudo educativo, mas algumas empresas que a gente falou, sendo bem sincero, empresas que falei aqui, eu considero até oportunidade essa queda, algumas. Magalu? Cara, não sei, eu acho que eu prefiro dessas três que eu falei, pode ser que é até um pouquinho diferente o setor, né? Via Varejo e Magalu, ok. Via e Magalu é mais próximo, mas eu ia falar que eu prefiro Pão de Açúcar. Não conheço o case. Então só sei que era Abílio Diniz o dono lá. Cara, o que esse cara fez lá é surreal. Mas tem um envolvimento aí de Magalu. Pelo que eu vi uma vez, uma entrevista da doutora Luísa Trajano, teve um envolvimento aí de GPA e Magalu já, acho que num passado recente. Nossa, essas três empresas, Magalu, Via e Pão de Açúcar, envolvendo o case e a marca Extra, né? Que também agora não vai existir mais, o grupo Extra. Extra, quando os cariocas chamam de Extra. Extra, aqui em São Paulo é Extra. E, enfim, num passado recente, acho que o Extra já passou pelas três empresas, já foi. Não, o carioca fala Extra. Extra, exatamente. Extra. São Paulo é Extra. Mas é isso, cara. Varejo é bem cíclico, é bem difícil de mensurar e eu às vezes prefiro ficar de fora. Mas se fosse investir, investiria em Pão de Açúcar. Boa. Enfim, acho que podemos finalizar aqui, ou não? Bom, finalizar daqui a pouco, ó. Aqui não tem. Aqui é só prédios, selva de pedra, aqui é só prédio. Selva de pedra. Pois é, ó. Liberdade. Se eu fosse trader, arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Mas é isso. Você que vai assistir aí, vamos postar no YouTube da gente, mano. E você que tá no Spotify também ouvindo a gente, espero que você tenha curtido aí. E a gente vai voltar 2022 aí também produzindo um pouquinho mais de conteúdo para vocês. Boa. Valeu.